E aí, queridos, gostaram da história? Muito legal, né? Só que ainda não contou o que aconteceu com o mercador, a gente não sabe ainda o que aconteceu com ele. É essa expectativa que a Sherazade fica fazendo com o rei Shahryar o tempo inteiro e a gente também fica, né? Fiquei sabendo de alunos que leram junto com a família e os pais ou os avós falaram: mas e aí, o que vai acontecer? Então é isso que a Sherazade quer, exatamente isso. Gente, vamos lá. Nos parágrafos indicados a seguir, o trecho narrado faz parte da história sobre Sherazade ou é mais uma das histórias que ela conta? Então vamos lá. No primeiro parágrafo da terceira noite, faz parte da história sobre a Sherazade. É sobre ela. No segundo parágrafo, a gente tem a continuação de uma das histórias que a Sherazade está contando para o rei. No caso, é a história do mercador e do gênio. No terceiro parágrafo, corresponde à história da Sherazade, a história que ela está contando. De novo, o terceiro parágrafo também é a história do mercador e do gênio, a história contada pela Sherazade. O quarto parágrafo, aí sim é um parágrafo que volta para a história da Sherazade, dela como personagem principal da história. Como que Sherazade faz para manter acesa a atenção e o interesse do rei pelas histórias que ela conta? Então, ela sempre inicia contando uma história para o marido, que é o Shahryar, e a irmã, né, que está ali junto com ela, mas ao amanhecer ela interrompe na parte mais emocionante. Esse é o ponto central aí que você precisa ter nessa resposta 2. Essa expectativa que você tem que dar para o seu leitor. É isso que ela faz. A parte mais emocionante, ela para e diz que só vai continuar na noite seguinte. 3. Veja se essa descoberta acontece também com as histórias da 46 e da 56. Essa a página 46 é aquela primeira noite e essa é a segunda noite. Então, da mesma maneira, sim, as duas histórias, tanto da página 46 e tanto da 56, mantém essa atitude da irmã e do rei pedindo para Sherazade continuar a história do mercador e do gênio. Aqui é a irmã dela, né? É muito legal essa história porque a Sherazade ela tem uma parceira para incentivar ainda mais o rei de ouvir as histórias, né? A irmã dela está ali o tempo inteiro, só conta mais uma daquelas suas belas histórias, minha querida irmã. Então a irmã dela, a Dinazade, é uma personagem bem interessante aí também, por pedir as histórias para a irmã. Então, o que a irmã sempre pede? Ela pede que a Sherazade conte mais uma história. Aqui tem um trecho, né? Irrompendo a aurora alcançou a Sherazade, que se calou e interrompeu a história. Então a pergunta aqui é em que momento do dia que ela está. O momento do dia é o nascer do dia. Aí a ideia é que você pesquisasse o que é a aurora, e aí você vai ver que a aurora é o nascer do sol. Quando o sol está nascendo, é o momento que a Sherazade para. Então ela fica ali a noite inteira contando uma história. Eu fico me perguntando que horas que esse pessoal dorme, né? Que eles ficam toda a noite ouvindo uma história e quando nasce o sol a história acaba, significa que eles ficaram acordados a noite inteira ouvindo uma história. Bom essa Sherazade, né? Quem não quer uma mãe aí que fique contando história a noite inteira? O Leozinho fica ali o tempo inteiro pedindo história pra mim, não quer que eu pare. Então é isso, a aurora é no raiar do dia, na manhã. Qual que é a verdadeira intenção das irmãs ao agir dessa forma? Sobreviverem. A intenção delas é prestar atenção, chamar a atenção do rei para não morrer, certo? Essa é a intenção delas. Aí mais um exercício para vocês pesquisarem o que é venturoso, qual que é o sentido dessa expressão. Também era o momento de você fazer uma pesquisa no dicionário, no Google e lá, e perceber que é um elogio. O que ela está fazendo com o rei? Está falando, você é muito feliz, você é muito sortudo, ó bem-aventurado, você tem muita sorte, você tem muita felicidade. Então a palavra venturoso é isso, pessoa de sorte, pessoa cheia de felicidade. Ela está elogiando o rei. E por último,
Sherazade usa vários artifícios para não ser morta pelo rei. Quais são as palavras que ela usa para descrever quão incrível será a próxima história? Aí é legal você ir lá no texto e reparar que ela fala, amanhã vou contar a mais bela, a mais espantosa, a mais agradável, a mais emocionante, mais saborosa, mais atraente do que havia contado. Ela sempre fala de amanhã vai ser muito melhor que de hoje, e aí você pesquisava lá no texto, olhar no texto quais são as palavras que ela usa. Valeu, gente! Essa foi a atividade da semana, beijo no coração de vocês, até semana que vem!